Olá, cinéfilos! Começando mais uma fita, hoje uma fita bem importante, onde vamos destacar os 10 melhores filmes da década. Sim, foi bem difícil fazer essa lista e me diferenciando um pouco das listas que eu tenho acompanhado aqui dos outros canais, de amigos, enfim. Eu me baseei muito pelo meu gosto. São filmes que para mim têm um significado e alguns filmes dessa lista talvez nem tenham ganho o Oscar. Eu preferi fazer dessa forma para poder passar uma abordagem diferente, e a minha ideia aqui do canal é sempre passar um pouco do que eu gosto, né? Então, e eu recebo feedback de vocês dizendo que é muito bacana essa minha abordagem. Então, só para deixar bem claro que essa lista ela é bem pessoal. Eu escolhi um filme por década, tá? Também é um pouco diferente do que eu tenho visto por aí, porque às vezes numa lista de 10 mais, tem 2, 3 filmes do mesmo ano, né? Então, eu preferi escolher um filme por ano. E eu vou fazer algumas menções honrosas de alguns filmes que também poderiam estar na lista, né? Mas eu acabo selecionando um só e eu vou dizer por que esse é o melhor do ano pra mim. Beleza? Vamos então à nossa lista de 10 melhores filmes da década. Começando então o nosso 10º lugar, um filme de 2011, Histórias Cruzadas. Com o título original de The Help, Histórias Cruzadas foi um filme que marcou muito a minha vida. Mostra o cotidiano das mulheres negras da década de 60 em uma pequena cidade dos Estados Unidos, onde a desigualdade é nítida e até mesmo perturbadora, especialmente em razão da cor da pele. Assinado por Tate Taylor, o filme conta a história de Skeeter, interpretada com muita grandeza por Emma Stone, que é uma garota recém-formada e sonha em ser escritora. Ela começa a entrevistar as mulheres negras da cidade, que deixaram suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca, na qual a própria Skeeter faz parte. O filme Histórias Cruzadas, ele surge nesse contexto como uma obra de arte histórica. Todo filme que tem um contexto histórico me marca muito. Então, assim como o Holocausto, é um tema que me provoca bastante reflexão, e por isso que eu acho que esse filme, dentre tantos outros que teve no ano, ele ganha o meu pódio por se tratar de uma questão tão profunda. É um filme leve, mesmo abordando esse tema pesado, né? A gente ri, a gente chora, a gente se apaixona por todos os personagens. Aí está o maior mérito do filme: a vívida sabedoria dessas mulheres negras. O filme é primoroso ao mostrar como elas utilizavam da palavra para transmitir valores de humanidade àquelas crianças, valores que não constituíam preocupação alguma por parte dos seus pais biológicos. É um filme sincero, sensível e que você precisa assistir. Por isso que Histórias Cruzadas, para mim, é o melhor filme de 2011. You is calm, you is smart, you is important. Fazendo uma menção honrosa, temos algumas obras nesse ano que foram maravilhosas. A gente teve o filme de animação Rango, que foi dublado por Johnny Depp e conta a história de um camaleão urbano que vive em um aquário e sonha em ser ator. Temos também o filme Melancolia, de Lars von Trier, que é um filme muito sensível, que fala muito sobre o psicológico das pessoas. Temos o lindo filme A Árvore da Vida, que é um drama existencialista onde o passado e o futuro se misturam para contar uma história de um pai opressor e um dos seus filhos já adulto que sofre reflexos dessa criação. No nosso 9º lugar, eu escolhi uma obra de 2012 chamada As Vantagens de Ser Invisível. Para mim, esse filme foi extremamente incrível e maravilhoso. Ele consegue prender a nossa atenção do início ao fim e faz você se sentir dentro do filme, vivendo os personagens, participando de seus dramas. Apesar do filme ter sido produzido para um público adolescente, ele foge do padrão e vai além dos mais bobos romances que podem existir. É um filme sobre mudanças, superações e autocríticas. E fala também muito sobre o amor e como ele acontece na medida em que deixamos nos afetar
e precisamos dele. Aqui, os jovens descolados são os deslocados. São os invisíveis. As vantagens de ser invisível. Fala sobre um menino de 15 anos que escreve cartas para uma pessoa anônima a fim de contar suas passagens, quase como um jornal. As cartas exploram temas da adolescência como entrar no colegial, apaixonar-se, encontrar amigos, ter as primeiras relações sexuais. É um filme que fica para sempre na nossa memória. E fazendo algumas menções ao rosa, o ano de 2012 trouxe muitos filmes maravilhosos. Eu destacaria aqui o filme Intocáveis, que é um filme francês e é uma pérola cinematográfica. O filme Looper é um filme inteligente e nos deixa pensar. Não é simplesmente um filme de ação. E eu colocaria aqui também o ótimo filme Moonrise Kingdom, de Wes Anderson, que, meu Deus, ele ainda vai passar aqui pelo nosso canal. A estética desse diretor é sensacional. E é uma história muito bonitinha, que conta sonhos de juventude e primeiro amor. No nosso 8º lugar, nós temos um filme de 2013 que é simplesmente sensacional. A começar pelo elenco, temos Hugh Jackman, temos Jake Gyllenhaal e Viola Davis. Simplesmente é uma obra-prima. Sempre existe uma pausa no filme para você dar uma respirada, porque ele te remete para dentro da atmosfera agonizante do roteiro. O diretor Denis Villeneuve, ele construiu aqui um mosaico emocional com muita competência. A interação do espectador com o clímax, imprimido pela excelente trama, é muito bem costurado. O longa explora os limites da razão e o faz através de uma atmosfera opressora. É um suspense investigativo de tirar o fôlego. É um filme que respeita a nossa inteligência como espectador, apresentando algumas pistas concretas a todo instante. Entre essas e outras, Os Suspeitos, para mim, foi um dos melhores filmes de 2013, então aqui ele tinha que estar na nossa lista. You untied him? Huh? Fazendo nossa menção honrosa, foi um ano bem difícil, como eu comentei. Além de Os Suspeitos, a gente tem alguns filmes que foram memoráveis, como Azul é a Cor Mais Quente, que fala sobre uma estudante que conhece o amor de uma forma que nunca tinha visto antes. Temos também o maravilhoso filme de Martin Scorsese, O Lobo de Wall Street, que para mim, Leonardo DiCaprio deveria ter levado já o Oscar, que conta a história do magnata Jordan Belfort, que foi corretor em Wall Street e se aproveita de um mercado de ações confusos para, sempre dentro da lei, construir sua fortuna. No nosso 7º lugar, eu tive que escolher um filme de 2014, que foi muito difícil também, porque foi outro ano notório do cinema. Mas eu tive que escolher Relatos Selvagens, porque é um filme que prova que o cinema argentino só tem a nos acrescentar muitas coisas boas. É um filme composto por várias mini-histórias, e ele é trabalhado de uma forma tão incrível que revolucionou essa narrativa. É difícil fazer um longa nesse formato e apresentar os vários episódios de uma maneira muito objetiva, sem perder a qualidade da narrativa. Mas aqui, Relatos Selvagens, sem dúvida, está entre os melhores filmes nesta abordagem. Em comum, as histórias trazem homens e mulheres em situações rotineiras, levados a um nível de estresse estratosférico e que liberam o que possuem de mais irracional. É aí que a gente conhece a selvageria humana. Juntos, os relatos formam uma espécie de compilado de fúria e ira humana. É um roteiro incrível e o diretor usa de artifícios para trazer à tona essa fúria de cada personagem, tornando cenas tensas e sufocantes, mas com um humor cômico e um humor negro, característica de todas as histórias que compõem esse filme. Por isso que é uma obra genial. E ela tinha que estar aqui na nossa lista. Posso dizer que nessa menção honrosa, esse filme que eu vou falar, ele quase entrou na nossa lista. Eu fiquei muito em dúvida em qual dos dois eu colocaria. Se eu colocaria Relatos Selvagens ou Boyhood, que é um filme que foi produzido ao longo de 12 anos e mostra o crescimento de um menino de 6 anos até sua juventude, com suas descobertas e dramas. O grande diferencial desse
para outros longas do mesmo gênero é que o diretor preferiu usar o mesmo elenco para mostrar toda essa história, tentando se aproximar ainda mais da realidade. Por isso que esse filme é tão fantástico. Nesse mesmo ano a gente teve o filme O Grande Hotel Budapeste, também de Wes Anderson, que conta a história de um gerente de hotel que se torna grande amigo de um jovem empregado. Juntos, eles passam por diversas confusões, incluindo o roubo de uma valiosa pintura. Mas aqui é um filme esteticamente maravilhoso e com uma história bem envolvente. No nosso sexto lugar, com uma obra de 2015, eu escolhi O Quarto de Jack. É um divisor de águas no quesito filmes de sequestro. A abordagem de O Quarto de Jack aqui é totalmente diferente, pois não foca na ação em si, mas foca nas consequências de uma pessoa que passou por esse tipo de experiência horrível e como ela volta para a sociedade e como a sociedade a trata. Então é um filme que foi muito significativo porque o roteiro dele é extremamente envolvente. E quando a gente fala de storytelling, que é algo que eu gosto de falar bastante aqui, o Quarto de Jack ele tem esse poder de contar uma boa história com um tema que, não digo que é um tema que está saturado, mas que já foi abordado várias vezes no cinema. Por isso que eu acho que O Quarto de Jack é um filme tão poderoso. O diretor conseguiu encontrar beleza na tragédia, a questão de redescobrir a humanidade quando a esperança parece perdida. O filme conta a história de Brie Larson, que é uma moça que ficou confinada há 7 anos em uma pequena cabana. Ela transforma esse espaço estranho no mundo inteiro de seu filho Jack, que é o filho de seu estuprador. Aos 5 anos, ele nunca conheceu nada além daquelas paredes e da claraboia do telhado, onde tem uma visão do mundo lá fora, onde a nossa personagem cria uma ilusão para Jack. Mas o que acontece quando essa ilusão é quebrada? A atuação, para mim, de Jacob Tremblay é extremamente memorável. É uma criança que encanta e ele carrega o filme também nas costas. É muito legal essa vertente que o diretor dá. Por isso que eu acho que O Quarto de Jack ele tem que entrar na nossa lista de melhores filmes da década. But me and you are real. That's us. Fazendo uma rápida menção honrosa, tem um filme que quase entrou aqui nessa lista porque é um dos filmes de um diretor que eu amo muito e é um dos melhores filmes de terror para mim também, que é A Bruxa, do Robert Eggers. E é um filme que consegue ser belo e igualmente perturbador. Eu acho que ele é fantástico porque ele sugere mais do que mostra. Então, também é um baita de um filme. A gente teve também Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino, onde é uma receita incrível dos filmes que só esse magnífico ser humano consegue criar. A gente tem vários atores incríveis aqui. É um filme que tem uma narrativa bem densa, mas também tem o seu jeito tarantinesco de ser. E também o grande filme ganhador do Oscar. Sim, a gente tem o regresso de Alejandro González Iñárritu, que levou o Oscar de melhor filme, e Leonardo DiCaprio como o melhor ator, até que enfim, né, com a sua grande atuação. Realmente é um filme significativo demais. É um filme que extrapola os limites impostos pelo nosso corpo e mente. E é um filme plasticamente mais belo do seu tempo. No nosso quinto lugar, eu escolhi um filme que para mim foi um dos melhores filmes de 2016, O Capitão Fantástico. Este filme é sem dúvida um dos melhores filmes de 2016 na minha opinião. O filme conta a história de Ben, interpretado por Viggo Mortensen, que concorreu nesse ano na categoria de melhor ator. Aqui ele é um homem que tem 6 filhos e vive longe da civilização, no meio da floresta, numa rígida rotina de aventuras. As crianças lutam, escalam, leem obras clássicas, tendo a autossuficiência sempre como palavra de ordem. Certo dia, um triste acontecimento leva a família a deixar o isolamento e sua vida diferente para reencontrar parentes distantes, e isso tudo traz à tona velhos conflitos. O roteiro conta com diálogos extraordinários e uma bela mistura de drama com um toque de comédia. Capitão Fantástico é um filme impecável, bem dirigido, bem escrito, bem fotografado e, sem dúvida, uma das maiores surpresas nesses últimos anos. E, além de tudo, o que eu acho mais legal dessa história é que ela te impulsiona a rever os nossos próprios dogmas e princípios.
Vale muito a pena. Fazendo nossa menção honrosa, esse ano foi muito simbólico. A gente tem o incrível filme A Chegada, do mesmo diretor de Os Suspeitos, que eu mencionei aqui na lista. Temos também o incrível La La Land. Temos também o filme Invasão Zumbi, super premiadíssimo em vários festivais. No nosso quarto lugar, nós temos um filme de 2017, que é um dos filmes que eu mais amo na vida. Sim, todo mundo sabe aqui que segue o canal que eu amo filmes de terror. E esse é um dos diretores que vem revolucionando a forma como a gente faz o terror. Esse filme aqui foi lançado em 2017 e se chama Corra, de Jordan Peele. Jordan Peele levou a estatueta na categoria de melhor roteiro original e, sem sombra de dúvidas, ele mereceu muito. Além de ter o filme indicado nas categorias de melhor filme, melhor ator e melhor diretor. A grande repercussão dessa obra se deve também à bandeira política levantada por Jordan Peele a cada entrevista e a cada discurso quando ganhava um prêmio. O problema é real e o filme segue fresco para quem ainda não viu. Se Corra voltasse hoje mesmo aos cinemas, ele continuaria tão fresco quanto era há 2 anos atrás. E o motivo disso é simples. As coisas não mudaram muito nesses 2 anos. Mesmo que um dia a sua temática se torne datada, o filme é executado de tal forma que muito provavelmente permanecerá como um lembrete, uma experiência necessariamente desagradável. E é justamente por sabermos dessas questões raciais e de preconceitos de um modo geral que não foram superados que faz com que o terror de Corra seja ainda mais aterrorizante. Corra, então, leva o nosso quarto lugar. É um incrível filme. Fazendo nossa menção honrosa aos filmes de 2017, nós temos Mãe, que é muito envolvente e também gera várias interpretações. Ele poderia estar muito aqui nessa lista, mas Corra ainda ganha meu coração. Nós temos também o maravilhoso Projeto Flórida, que eu já falei aqui. Você pode clicar no card e conhecer essa obra, que para mim também é uma das melhores do ano. Começando o nosso pódio, e em terceiro lugar, nós temos o filme de 2018, também é uma obra de horror, de um cineasta que eu vivo falando, em quase todas as listas ele aparece aqui, que é o Ari Aster com o seu magnífico Hereditário. Hereditário, ele quebra todas as convenções de terror que a gente está acostumado a conhecer. Assim como Jordan Peele, Ari Aster, prova aqui que o terror ele pode ser muito mais assustador quando lida com conflitos humanos. E é exatamente essa a essência do filme. Há uma das maiores dúvidas que se pode ter. O que há após a morte? Se a morte fosse somente e incrivelmente o princípio de uma felicidade sem fim, ainda existiria vida inteligente nesse mundo desumano? Essa é a dúvida que permeia Hereditário. Além de ser um terror genuíno, não se contenta em trazer objetos de medo como elementos, como eu já falei. Ari Aster inclui um temor diferente na forma como conduz seu filme. É por essas e por outras que Hereditário ganha o nosso ranking de terceiro lugar como uma das melhores obras da década. E no nosso segundo lugar, com certeza, para mim, a grande obra de 2019 foi O Coringa. É porque é um filme que aborda a história de um super-herói, mas trazendo para o aspecto humano e as vertentes de uma doença silenciosa. É um drama extremamente doloroso, muito difícil de ser digerido. Foi um filme que ficou na minha cabeça por vários dias. Eu inclusive tenho um vídeo aqui falando um pouco dessa obra, você pode clicar no card. Talvez os fãs das HQs que são acostumados com um Coringa mais caricato, talvez não tenham gostado muito dessa obra, mas para os amantes de filmes que lidam com a psique, com os mistérios da mente humana, com certeza apreciaram demais essa obra.
Então aqui também não seria diferente, né? Pra mim é um filme memorável que com certeza irei assisti-lo novamente inúmeras vezes. E aqui no nosso ranking ele está no segundo lugar como um dos melhores filmes da década. Once again and hold me. E no ranking de primeiro lugar, para que essa lista fique redonda, eu vou colocar o filme que eu dei como primeiro lugar na nossa lista de top 10 do ano de 2020, que é o filme On The Rocks, de Sofia Coppola, porque simplesmente amo, né, essa cineasta, amo os filmes dela e como ela aborda também o cotidiano de uma forma leve. Ela tem uma linguagem muito incrível. Eu não vou me aprofundar muito aqui. Você pode acessar o link do vídeo dos melhores filmes de 2020, onde eu falo um pouco mais de On The Rocks e também de outras obras que foram maravilhosas. Tivemos um ano atípico, né, por conta da pandemia, então tentamos ver o lado positivo, né, sendo que não foi um ano que tivemos exibições no cinema, porém muitas obras importantes e muitos cineastas que não colocariam seus filmes nos streamings se abriram para isso. Então, como num todo, eu acredito que 2020 foi um ano peculiar para o cinema, pois fez a gente rever várias formas de se fazer cinema. Acredito que para o cinema 2020 foi muito válido. E para a gente como cinéfilos, mais ainda. Obrigada para você que ouviu esse podcast ou que viu esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que você aprecia esse tipo de conteúdo. É muito importante para mim também, pois existe uma pesquisa muito grande, existe várias horas de edição, existe um carinho, um cuidado muito grande para a gente criar esse material para vocês. Então, cada like, cada comentário, cada inscrição para mim é sentimento de missão cumprida e que eu tô criando algo que as pessoas realmente gostam. Se você também tem uma lista de melhores filmes da década, por favor, compartilhe comigo. E, acabando o rolo da fita, nos vemos na próxima fita. Câmbio, tchau, tchau.